Amém? Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso de 1 a 11, diz o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos darás ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, tu és santo, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, Deus, possa encontrar nossos corações quebrantados nessa noite. Que o Espírito Santo leve os nossos pensamentos até o Senhor, que possamos aprender de ti, ó Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Como eu disse, é um texto bastante conhecido, que fala sobre a tentação que Jesus sofreu logo após o seu ser batizado, levado em espírito ao deserto, e ele jejuou 40 dias, 40 noites, e o diabo, oportunista, vem logo em seguida, passado aqueles dias, para o tentar. Sabemos, né, que a tentação é uma realidade, foi real com Jesus, e é uma realidade para conosco. Então nós devemos estar atentos a todo momento, que a qualquer hora nós podemos nos deparar com a tentação. É algo que nós desejamos, algo que nós queremos, talvez nem tanto assim, mas vai ter aquela oportunidade de pecarmos ou não. A tentação até em si, nela, o desejo de fazer, né, ainda não é pecado. A partir do momento que nós cedemos à tentação, aí partimos para o ato e pecamos. Então, mas a resposta à tentação ali do diabo sobre Jesus foi, né, sempre com o não, né? E nós não vamos vencer, nós não podemos enfrentar a tentação negando a tentação, mas enfrentando ela à luz da palavra. Como Jesus. Jesus não falou, né, não usou dos atributos a ele, né, inerentes, mas sempre ele respondia: a palavra, assim está escrito, é desse jeito, Deus é somente ele. Então ele não fugiu em nenhum momento da palavra de Deus. Por isso ele resistiu, por isso ele não pecou. Então nós vamos ver aqui que Jesus enfrentou a tentação e derrotou o diabo, né? E também vamos ver a sutileza do diabo, né? Daqui, pega um pouquinho de lá, como ele faz conosco. Quando nós, né, estamos tão descuidados ou estamos desejosos de fazer tudo aquilo, né? Às vezes o diabo só dá um empurrãozinho, só dá a ideia, né? Aquilo já está na nossa mente, já o desejo de fazer há muito tempo. Lá em Sri Lanka tem um cidadão lá que nunca foi crente, longe disso, né? E ele sempre falava, né? E estudou muito pouco ou quase nada, né? Mas ele tinha uma visão, falava assim: o cidadão bebe umas pingas aí, vai fazer isso ou aquilo, coloca a culpa na pinga. Não, ele sempre teve vontade de fazer aquilo. Só a pinga só foi uma desculpa para ele fazer. E para nós, muitas vezes, a tentação é assim: nós sempre tivemos vontade de fazer algumas coisas. A nós só usa o diabo, né, como uma ponte, como uma desculpa para ir lá e fazer. Ainda quer colocar a culpa nele. Lógico, né, não vamos desmerecê-lo, não vamos desconsiderá-lo, jamais. O trabalho dele é de tentar, de dar oportunidade, de incentivar, de ir lá e facilitar. Mas muitas vezes somos nós mesmos que vamos lá e vamos fazer. Mas o diabo foi derrotado porque Jesus sempre disse o não. E por fim, né, vamos ver que a vitória de Jesus sobre essa tentação do diabo sobre ele é uma vitória nossa também. A vitória que ele teve lá,
desde a tentação, ele fez toda a sua obra, que reflete em nós. Reflete sobre nós a vitória de Jesus Cristo. Então, portanto, em primeiro lugar, né, como eu já disse, a tentação é uma realidade, está aí à nossa porta. E Jesus, né, como sendo 100% homem e 100% Deus, ele não podia ser tentado na sua condição de Deus, na sua forma de Deus, ele não podia ser tentado. Mas na sua condição de homem, sendo 100% homem, sim. Mesmo ele sendo perfeito, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, ele foi tentado. Lógico, né? Como eu disse, ele foi tentado como nós. A única diferença, e que essa diferença total, é que ele não cedeu. Que ele foi firme até o final. E olha que ele nem quis usar a condição dele de homem perfeito, como eu disse lá na introdução. Ele usou a palavra de Deus. Ele se firmou na palavra de Deus. Mas nós, diferente de Jesus Cristo, ou nem lembramos, ou estamos tão desejosos de fazer, ou né, não importamos. Né? Ou a maioria nem conhece que a palavra de Deus é a arma poderosa para resistir à tentação. Às vezes não é só chatice nossa, né, de pegar no pé, insistir, ler a Bíblia, mas vai, entre tantos benefícios que nós temos ao ler a Bíblia, é justamente de saber resistir à tentação, de ter resposta para o diabo, de ter resposta para as oportunidades que o inimigo vai lançar sobre nós. Mas como que eu vou resisti-lo se eu não sei contra-atacá-lo como deve ser feito? Se eu não sei as palavras a agir de forma correta? E é incrível, né? As pessoas se preparam para viver o dia a dia de forma esperta, ou no trabalho, as profissões, todo mundo quer se adequar a como se portar. Mas para o dia a dia na vida espiritual, as pessoas não querem se qualificar. E não estou falando nem de fazer um curso teológico. Quem dera se todo mundo tivesse a oportunidade e o desejo de fazer e conseguisse. Mas eu digo mesmo do básico lá, de ler a Bíblia para saber resistir ao diabo. Né? Diferente de Jesus. Então a Bíblia vai dizer sobre isso. O ensinamento bíblico diz que Jesus Cristo sofreu essa tentação real, e não foi só uma encenação, foi de fato, de verdade, pelo próprio diabo, coisa que nós não resistiríamos. Lógico que Deus, a palavra de Deus também deixa bem claro que cada um recebe a tentação que é capaz de suportar. Então não vem nenhuma tentação sobre nós que nós não conseguimos suportar. Jesus Cristo, é lógico, né, poderia resistir e resistiu à tentação do próprio diabo. Então, mas na sua condição humana, o Espírito Santo o capacitou. Jesus Cristo, ele mesmo sendo perfeito, abriu mão temporariamente da sua condição divina, na forma de agir neste mundo, mas o Espírito Santo, lembra lá, já leu, já ouviu, que Jesus Cristo constantemente ele se retirava para orar, jejuar, ler a palavra de Deus. Olha que ele sabia tudo, ele ainda lia, orava, jejuava, para que fortalecesse o Espírito, que o Espírito Santo estivesse o tempo todo junto com ele, o sustentando, o fortalecendo. Pensa que foi fácil para Jesus? Não foi. Então, na sua condição de homem, o Espírito Santo estava fortalecendo. É o que nós precisamos. Acha tão bonito, às vezes, a gente falar, né? Não, agora eu tenho o Espírito Santo habita dentro de mim. Mas se ele habita dentro de mim, por que eu não, digamos assim, no bom sentido, por que eu não incomodo tanto? Clama ele tanto, se me fortaleça, ou né, uso né, a palavra no sentido correto, usar tanto esse benefício do Espírito Santo, habitar dentro de mim para me sustentar, para me fortalecer, para me dar condições de resistir à tentação. Então, essa capacitação de Jesus, né, de resistir, veio do Espírito Santo. Então, a vitória de Jesus, né, a tentação, é a nossa vitória. Pensa agora, né? Só por suposições aí, né? Sabemos que não foi assim. Mas se Jesus tivesse sucumbido à tentação, certamente ele não teria dado conta de completar a sua obra. Se ele tivesse
sido derrotado aqui e já não seria mais perfeito. Ou seja, o sacrifício dele já não seria aceito. Nós, às vezes, nos apegamos demais à nossa condição humana. Ah, não, o erro é humano, né? Já dizia o velho ditado, o erro é humano, mas persistir no erro é burrice, né? Já ouviu esse ditado? Pelo menos na minha época mais jovem, ouvia-se muito isso. Nós erramos, sim, mas é porque nós damos muito crédito à nossa condição humana, mas a condição humana não é tão frágil assim. É lógico, né, não se compara a Jesus Cristo jamais na sua condição. Mas, pelo contrário, nós temos o Espírito Santo, justamente para fortalecer a nossa condição humana. Porque Jesus Cristo morreu, fez toda a sua obra, ressuscitou e nos enviou o Espírito Santo, porque Ele sabe da nossa condição frágil. Nos deixa o Espírito Santo justamente para nos fortalecer. Mas o que nós fazemos? Né? Descartamos. A maioria das vezes, né, nós nem lembramos que existe o Deus Espírito Santo, por incrível que pareça. Às vezes fala muito em Deus Pai, em Jesus Cristo, né, o Deus Filho, mas o Espírito Santo muitas vezes fica mais do que de lado, né? Mas é Ele que nos ajuda nessa realidade que nós temos todos os dias de enfrentar a tentação que vem sobre nós. E em segundo lugar, agora falando muito diretamente a nós, né? E foi com Jesus Cristo também, a tentação de ter os desejos realizados. Cá entre nós, quem não quer ter os desejos realizados? Todos nós, né? Sem exceção. Né? Os meus desejos fossem realizados, né? Estando bom para mim, tem que estar bom para todo mundo. Né? Assim constantemente nós pensamos e agimos, é dessa forma. Então, a primeira tentação de Jesus ali, né, pelo diabo, foi na esfera dos apetites, né? De comer, né? Coisa boa, né? E nós somos tentados todos os dias. Os que dão conta de resistir mais, né? Até emagrece. Os que não dão conta de resistir, né? Vai engordando. Para quem tem uma tendência a engordar, felizes são os que têm um biotipo assim que pode comer bastante e não engorda. Agora, para a gente assim que não pode exceder tanto e excede, menina, a balança é cruel, né? Ela não deixa escapar, não, né? Mas Jesus foi tentado justamente no apetite, né? E a essa tentação ele respondeu: está escrito que não só de pão viverá o homem. Agora nós agimos como só de pão viverá o homem. É lógico, o nosso corpo precisa ser alimentado. Se você não comer, não se alimentar, né, o bom seria se a gente alimentasse de forma correta. E nem sempre acontece. Né? Tem outro ditado, né? Aquele velho ditado. Tem gente que não come para viver, vive para comer, né? Minha mãe falava isso pra gente quando a gente estava querendo comer demais. Você parece que vive para comer e não come para viver. Mas aí vai. Mas lembrando que Jesus, em que momento ele foi tentado para comer? No momento que certamente ele estava numa fome, né, ao extremo. Né? O seu corpo clamava para ser saciado, para ser alimentado. 40 dias sem comer e sem beber. Para começar, nós não daríamos conta, né? Ao homem, a nós, réis mortais aí, humanos, frágeis, não inventa de fazer isso que não vai conseguir, né? Não tem como, não vai resistir. Jesus é porque ele estava fortalecido pelo Espírito Santo, e ele nem usou a condição dele de divina, né, de Deus, mas ele estava fortalecido, como eu disse no primeiro ponto e segundo, ele estava fortalecido pelo Espírito Santo. Se ele não estivesse sendo sustentado pelo Espírito Santo, a condição humana dele não teria resistido também. Mas com certeza ele estava ao extremo debilitado. E ele precisava de alimento. E o diabo, né, como sempre, né, ele acha as oportunidades. Naquela hora, né, oferecer pão para quem estava 40 dias sem comer, né, mas o jogo ali não era nem tanto do diabo, de que Jesus se alimentasse. Veja bem a sutileza, a sagacidade do diabo. Ele queria realmente que Jesus usasse a condição divina dele. Não era nem que ele queria que ele sucumbisse ao seu desejo de comer. Ele queria sim, que era o que ele falava, assim, mande que essas pedras se transformem
em pão. O que ele estava dizendo? Usa a sua condição de Deus e faz um milagre aí, transforma essa pedra em pão e come. Agora nós, né? Esse desejo os desejos ser realizados. Não era nem de comer em si, lógico, né? Só foi só uma ideia. Mas o desejo, a vontade do diabo é que Jesus Cristo, por aquele momento, deixasse de usar somente a sua condição de homem, usasse a sua condição de Deus naquele momento. Mas Jesus Cristo, né, não ia cair nessa cilada dele. Então, Satanás queria que Jesus Cristo enaltecesse mais o lado material do que o lado espiritual. É o que nós cedemos a maioria das vezes. Onde se torna, né, voltando para nós, nós comemos muitas vezes sem necessidade, somente por gula. Né? Não tem necessidade. Cá entre nós, tem necessidade de comer 8 pedaços de pizza? Não tem. 5 pamonha, né? Não tem, né? Necessidade não tem, né? Vontade, e às vezes até se dá conta de comer. Mas não tem. Para o corpo, para o físico, não há necessidade. Aí o desejo da gula, né? Nos dias aqui que nós temos as festividades, tem salgadinho, tem necessidade de comer 20? Não tem. Não tem, né? Ter não tem, né? Mas nós acabamos por ceder a essa tentação e comer. Cá entre nós, que é muito bom, né? Vou falar que não estaria mentindo, mas não há a necessidade. Então, ainda hoje, né, o diabo usa essa artimanha para convencer os homens, para nos convencer de que ter abundância, né, ter fartura, prosperidade, o bem material é melhor, né, do que, né, desfrutar dos bens materiais é melhor do que desfrutar da comunhão com Deus. Era esse jogo, era esse detalhe que estava em jogo naquele momento. Não era nem o fato de comer em si. O diabo estava querendo que Jesus, por aquele momento, deixasse a comunhão dele com Deus, né, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, e cedesse aos caprichos, aos desejos dele, e principalmente aos desejos do diabo, para que ele pudesse realizar o milagre ali de transformar aquela pedra em pão, né, e automaticamente comer, e aí vai, né? Se fosse nós, né, certamente nós teríamos, eu tenho essa condição, então vou fazer agora, né? Nosso desejo, né? Vai falar que cada um de nós já não teve o desejo de realizar um milagre. Eu já compartilhei algumas vezes, né? Tinha um desejo, né? Podia colocar a mão sobre a pessoa, né, curar a enfermidade dela na hora, né? Aquela hora lá, a pessoa curar um câncer. Quem de nós, né, vendo uma pessoa doente lá, e não ter curado? Eu acho que, né, às vezes até assim, na sinceridade do coração, de aliviar o sofrimento, mas na maioria das vezes era só desejo, um capricho nosso mesmo, né? Nossa, se eu fazer isso, né, as pessoas vão olhar, o cara aí né? É bom mesmo. Então, a gente tem esse cuidado, porque senão a gente acaba caindo nesses desejos nossos de ter realizado o nosso desejo, o nosso capricho. E aí tudo que o diabo quer é que nós realizamos nossos desejos, principalmente aqueles desejos contrários à vontade de Deus. E aí 99,9% dos nossos desejos são contrários à vontade de Deus. E é onde o diabo ganha. É onde ele ganha justamente nisso. Cuidado com os seus desejos. Dá uma avaliadinha primeiro, segundo a palavra de Deus, se está conforme à vontade de Deus. Se não for, é simplesmente um incentivo do diabo para que você possa cair na tentação. Em terceiro lugar, que é bem parecido, né, o 2, o 3 e o 4, nos títulos, é a tentação de ser celebrado, né? Não ser o desejo realizado, mas de ser celebrado, né, de ser festejado, né, de ter, né, tá aí em evidência sempre. Né? O diabo então oferece, o que ele oferece para Jesus aqui agora? Domínio sobre o mundo, sobre todos os reinos do mundo. Com coisa que Jesus precisava disso, né? Se ele é o dono de todas as coisas, é ele que criou, ele que sustenta o mundo, o diabo, mas mesmo assim não vai perder a oportunidade, né? O diabo, ele tenta, vai experimentar
o cidadão e, no caso, que experimentar Jesus Cristo como homem até o último instante. Até ele ter certeza, estar convencido que não tem como mais fazer. Mas ele vai tentar Jesus ali, de oferecer a ele todos os reinos, né, do mundo para Jesus. E olha que Jesus Cristo, ele não contestou as palavras de Satanás. Não foi falar para ele, você está errado. Mas Jesus, né, em outro lugar, vai falar que o mundo jaz do maligno. Aliás, o próprio Jesus, né, o próprio Deus já tinha deixado nas mãos do diabo a autoridade secular, né, autoridade neste mundo nas mãos do diabo. Então o diabo podia, naquele momento lá, oferecer a Jesus Cristo. Talvez ele estava assim, eu vou retribuir a gentileza, já que ele deixou eu dominar o mundo, vou devolver a ele autoridade sobre o mundo. Mas só que Jesus Cristo não estava afim. Em outro local da Bíblia vai falar que o reino dele não é daqui. Se o reino dele fosse daqui, também ele não precisava nem que o diabo o oferecesse essa oportunidade. Ele já teria assumido há muito tempo. Então nós vivemos em um mundo caído, em um mundo corrupto, onde os favores, né, vão ser ofertados a nós o tempo todo. Onde a busca por ser celebrado, por estar em evidência, vai aparecer a todo instante. Mas a maioria dessas oportunidades vem embutida a corrupção. Vem já no pacote eu sobressair, a arrogância, eu ter que derrubar alguém, eu achar que sou melhor do que o outro, e aí segue. Porque nós pertencemos, nós temos essa natureza corrupta que herdamos de Adão. E o mundo é desse jeito. Então é lamentável como quando crentes, né, eles não só vivem de acordo com os padrões do mundo, mas ele já faz parte ali, ele já está totalmente comprometido com esse sistema do mundo. Incrível, mas tem muitas pessoas que se dizem crentes, estão comprometidos ao extremo com esse sistema corrupto. Há uns tempos atrás aqui, em um sermão eu disse, né, que não precisa da gente ir lá fora, e não precisa de adentrar no mundo da política para a gente tentar ter alguma vantagem, né? Usei o exemplo aqui na igreja, quando tem um jantar. Se você puder, você passa na frente do seu irmão, né? Fura a fila, não é assim? É algo grave? Eu estou matando alguém? Estou roubando o dinheiro de alguém? Não. Mas naquele momento, por incrível que pareça, eu estou dizendo ao diabo que ele venceu. Nem que seja por um momento da minha vida, ele venceu. Toda tentativa de me dar bem, deixando o meu irmão para trás, eu estou deixando que o diabo fale comigo naquele momento. São nas coisas pequenas. Nas grandes, talvez eu terei mais resistência. Ele não vai te chamar hoje a sair daqui, não, vai ali no centro da cidade, né, e mata uns 2 ou 3 lá na praça. Dificilmente ele vai falar para você fazer isso agora. Ou passa lá no banco, né, assalta o caixa eletrônico, se você tiver inteligência para fazer isso. Mas ele vai te dizer para você fazer algumas pequenas coisas. É das pequenas, né, aí fica mais fácil para chegar até as grandes. E é assim que ele trabalha. Então, por trás de todo o sistema corrupto, tem aquela filosofia do domínio, de estar no poder, quer seja secular e às vezes até no meio religioso, que é triste, é lamentável, mas ainda tem. Então, toda vez, né, que alguém quer ocupar um cargo com a sua finalidade de ser chamado de Senhor, de estar sendo celebrado, ele está atendendo aos desejos do diabo. E olha que tem muitas pessoas, né? Muitas pessoas que chegam na igreja e querem um cargo, mas querem um cargo não para servir, mas para ser celebrado, para chegar lá na família e falar, não, eu sou primeiro ministro não sei do que, no meu cargo disso, aqui lá, tem um destaque. E aqui dentro da nossa igreja teve algumas pessoas já querendo fazer isso, mas chegar lá e ralar, servir os irmãos, aí já é um pouco mais difícil, né? Quando tem alguma festa que o pastor colocava aquela lista lá de voluntários, para lavar as panelas ou limpar a cozinha lá no final, era pouco que se colocava, né?
não dá muito ibope, né? Quem vai lá na cozinha na hora que estão lá lavando os pratos, as panelas, limpando o chão? Vai que eu vou lá e eles vão me chamar para ajudar ainda, né? Não rola muito, né? Agora de estar aqui na frente, muita gente talvez pode se candidatar. Não está lógico, não estou falando que você não deve se voluntariar para estar aqui na frente, ajudando, né? Tudo na sinceridade do coração. Mas queira ajudar. E se alguém te reconhecer, beleza, se não, Deus tá vendo e é para isso que nós devemos trabalhar. Então, Jesus não se dobrou diante de Satanás. Por certo, muitos de nós estamos querendo usar aquela oportunidade que Jesus teve, mas ele não estava afim disso, né? Como eu disse, o reino dele não é daqui. A atitude dele não é semelhante à nossa. E em quarto lugar, também bastante, né, parecido com a de ser celebrado, mas agora a tentação de ser reconhecido. Difere em alguns detalhes. Então, o diabo, ele não desiste tão fácil. Ele não desistiu nas suas primeiras derrotas que ele teve lá com Jesus. Aí ele vem e usa, né, a sua terceira tentativa lá. Aí ele usa o seu jargão preferido lá. Se tu és o filho de Deus. Né, ele usou na sua segunda, agora na terceira. Só que na terceira ele usou mais uma ainda. Né? E ele acrescenta, né? Porque está escrito. Como Jesus havia respondido para ele, está escrito que, né, não só de pão viverá o homem, né? Agora, se tu és o filho de Deus, agora ele acrescenta lá no verso 6, porque está escrito. Então, ele usa a própria palavra de Deus para tentar Jesus. E ele vai usar também para nos tentar. Sabe a palavra de Deus muito mais do que nós, sabe usar exatamente, lógico, né? Fora do contexto. Ele vai pegar versículos isolados, totalmente fora do contexto, para tentar derrubar os cristãos. E aí a gente vê, né, vimos aí no seminário, estudamos, e vimos aí até algumas seitas aí, tido como religiões, mas está longe de ser, que fundamentam as suas loucuras e algum texto isolado, um versículo isolado, totalmente fora de contexto, para tentar, né, fundamentar as suas ideias que o diabo, suas ideias satânicas aí, justamente tirado da Bíblia. Mas cuidado, não se deixe enganar. O diabo sabe, conhece e vai tentar usar essas artimanhas para nos derrubar. Então, quando o diabo quer derrubar alguém, ele leva lá bem alto. Lembra, ele levou Jesus no monte mais alto, para oferecer lá o domínio sobre os reinos. Oferecendo ali milhares de pessoas para ser reconhecido. Então, quando ele quer derrubar um cidadão, ele vai levando ele até lá em cima. Já ouviu aquele ditado, quanto mais alto, maior o tombo? Essa é a filosofia que o diabo usa com as pessoas. Aí ele vai elevando, o cidadão acha que está bonito, e vai subindo, quando vê é só o tombo, e aí a pessoa não dá conta de levantar. Então, a tentação de ser visto, de ser notado, né, de ser reconhecido pelas pessoas, ela vem sobre nós constantemente. Constantemente. Receber elogio é muito bom, mas sua finalidade em si só de ser reconhecido, aí é pecado. Não estou dizendo que é errado, né? A pessoa vir aqui à frente e cantar, né? Ou melhor dizendo, louvar o Senhor, né? Com unção, com dedicação, com vontade mesmo. A gente perceber que ela está realmente ali ofertando um louvor a Deus e chegar ali fora, ali na porta, quando a gente faz aquela resenha ali, falando, não, fulano, parabéns, você hoje louvou a Deus. Não é errado, mas se isso subir ao meu coração, eu achar que agora, toda vez que eu for lá, eu vou cantar do mesmo jeito, vou louvar o Senhor do mesmo jeito? Não. E se resumir a isso, agora eu empolguei, né? Agora uns 10 me reconheceu ali. E eu já vi muita gente aqui, inclusive eu, de vir aqui pregar um sermão, da pessoa cantar, aquele dia uma música que nunca mais ela vai cantar daquela forma. E já vi pessoas aqui, cantou uma música aqui que foi uma maravilha. Nunca mais ela deu conta de cantar igual. Não estou falando com isso que ela, a partir daquele momento ela quis reconhecimento. Não sei, mas nunca mais.
E eu também já preguei algum sermão que nunca mais vou dar conta de pregar ele daquele jeito. Posso pregar ele mais 10 vezes que não vai ser igual. Então, às vezes, e olha que naquele dia eu recebi elogio. Orei no momento, Senhor, não deixe subir o meu coração, porque senão eu vou cair rapidamente. Não vou conseguir. Mas ser reconhecido é um desejo muito grande nosso. Nós somos tentados todos os dias a ser reconhecido. E é lamentável, triste, né? Chega, dói na gente, né? Usando as festas de novo aí como exemplo. Quando o pastor João chega aqui e reconhece e agradece todo mundo, deixa só eu sem ser... Não, eu estou usando eu porque senão eu uso as pessoas vai apelar, não é muito bom, né, Fábio? Usar a gente mesmo como exemplo é melhor que a gente não vai apelar se apelar é comigo mesmo, né, não tem problema. Aí o pastor vai e obrigado fulano por isso, obrigado fulano por aquilo, esquece eu de lado. Aí eu vou emburrar, né? Pô, peraí, então eu estava fazendo só para o pastor chegar aqui, né, e agradecer diante dos irmãos? É muito pobre isso. Se eu não dou conta de fazer e não ser, e depois na hora dos agradecimentos e não falar o meu nome eu não ficar de boa, então melhor nem fazer, né? Aí vou deixar, né, o meu pecado será menor do que recusar a ser convocado, ser escalado para fazer alguma coisa. Né, de não saber lidar com o não agradecimento se acontecer. Né? Não estou dizendo que acontece todas as vezes, mas vai que, né? O pastor também não é obrigado a lembrar de todo mundo, né? Se ele lembrar de todo mundo seria melhor, né? Mas se ele não lembrar também, né, não é só por isso que eu vou, né, desejar dar uma rasteira nele na saída ali, né? Então toda... Nem pode, né? Por enquanto, ainda mais agora que está operado, né? Não faça isso. Então todo o desejo de mídia, de publicidade, né, de ser reconhecido, né? Até nos nossos posts lá, que eu não faço muito, né? Cuidado para que não seja só o seu objetivo ali de ter curtida, de ser reconhecido ali, né? Porque senão você já perdeu. Agora, para divulgar o trabalho da igreja, para divulgar o reino de Deus, para anunciar a palavra de Deus, beleza. E como eu disse, falo sempre, na sinceridade do coração. Passou disso, é do diabo. Com certeza. As mídias estão aí e devem ser usadas. É uma bênção de Deus. Tanto que agora tem muitas pessoas nos assistindo. É uma maravilha ter as mídias. Mas se for usada para a finalidade só de ser reconhecido, aí se perdeu, aí você caiu na tentação de ser reconhecido. Coisa que Jesus Cristo nunca precisou e nunca vai precisar e não vai ceder. Então, nosso esforço deve ser renovado cada dia no Espírito Santo para não ser caído nessa tentação de ser reconhecido. Para encerrarmos, então, Jesus venceu Satanás no deserto, em todas as outras situações, e a vitória definitiva dele foi na cruz. Então, na cruz do Calvário, Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, derrotou Satanás de forma definitiva. Ele, de uma vez por todas, e ainda na sua ressurreição venceu a morte, pôs o ponto final em todos os seus inimigos, em todos os seus adversários, e ele está na glória eterna. Então, em Cristo, somos mais que vencedores, está em Romanos, capítulo 8, verso 37. Então, na cruz, Jesus Cristo vence de forma definitiva o diabo, e na sua ressurreição, e em Cristo somos mais que vencedores. E é isso. A tentação vai vir sobre você, e lembre, é na palavra de Deus, e a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo, em que você vai conseguir derrotar e vai conseguir superar todas as tentações. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja, Pai, de fato e de verdade, ó Pai, habitando dentro de nós, ó Pai, nos fortalecendo para que nós possamos resistir às tentações, ó Pai. Deus, eu clamo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor.